programador front-end, back-end ou full stack. Qual deles é o melhor para você que está aprendendo programação e no futuro pretende conseguir um emprego como programador? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar com exemplos reais qual é a diferença entre esses tipos de programadores e você vai sair daqui com a resposta de qual deles é o melhor para você se tornar um programador. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge, atualmente eu moro e trabalho na Irlanda e aqui eu trabalho como engenheiro de software e já trabalho com programação há 11 anos. E o meu objetivo aqui é ajudar você a aprender programação e a conseguir o seu primeiro emprego como programador, assim como eu já ajudei outras pessoas e hoje elas estão trabalhando na área, agora o meu objetivo é ajudar você. Ao longo desse curso você já aprendeu várias coisas e uma das coisas que você aprendeu foi sobre como funciona a internet e naquela aula você aprendeu conceitos como client, server e protocolo HTTP, que é a forma como os computadores se comunicam através da internet. E o conceito que a gente viu naquele vídeo, ele vai ser essencial para você entender a diferença entre front-end e back-end. E para você que não se lembra muito bem sobre client, server e HTTP, eu super recomendo que você assista aquele vídeo novamente e se você não viu, eu super recomendo que você veja, porque esses três conceitos são essenciais para você que quer se tornar um programador. Ao longo da minha carreira, eu já vi várias pessoas tentando aprender programação e fracassando por não conseguirem entender como as coisas funcionam e todos esses conceitos que a gente está vendo nesse curso é isso que vai te dar uma base para uma vez que você for de fato começar a escrever códigos, você vai conseguir se sair muito bem e a chance de você ficar perdido é muito menor. Então, para você não desistir, não fracassar, eu super recomendo que você leve esses vídeos a sério. E se você está curtindo os vídeos desse curso que eu estou fazendo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque assim você não vai perder nenhum dos vídeos novos. E no final desse vídeo vai ter um exercício para a gente saber se você conseguiu entender ou não a diferença entre esses dois tipos de programadores. E é muito importante que você faça exercício, por quê? Porque tem alguns conceitos dentro da programação que eles são essenciais. Todos os vídeos que a gente está vendo nesse curso, eles são muito importantes, porém tem alguns vídeos que, sem um conhecimento que você precisa aprender, dificilmente você vai conseguir ir para frente e vai acabar falhando. E esse é um desses vídeos, então esse vídeo é chave e provavelmente é um dos vídeos mais importantes do curso. Então, por favor, faça o exercício, porque vai ser para o seu bem. E agora, bora para o conteúdo. E a gente vai começar pelo mais simples de tudo, que é por que existe programador front-end, back-end e full stack, por que foi criado essas categorias dentro da programação. Essas categorias foram criadas porque a evolução da programação ela veio muito rápida e atualmente existe milhares de tecnologias diferentes e todos os dias novas tecnologias são criadas e as empresas e os profissionais eles perceberam que seria praticamente impossível uma pessoa só conseguir conhecer e dominar todas as tecnologias que existem. E por conta disso foram criadas especializações na programação, assim como para o médico, existem médicos especialistas em diferentes áreas. Por exemplo, o cardiologista, ele é o médico responsável por coração, então tudo que for relacionado a coração é com aquele médico que a gente tem que conversar. O ortopedista, ele é um médico especializado em lesões, então se você tem alguma lesão, quebrou o braço, etc., é para o ortopedista que você tem que ir. Além disso, existe o dermatologista, que é o médico responsável por doenças na pele. Então, na medicina existe dezenas de especialidades e na programação funciona da mesma forma. E apesar de eu ter citado somente front-end, back-end e full stack, existem outras especialidades dentro da programação que uma pessoa pode trabalhar. E agora que você já descobriu por que foi criado front-end, back-end, full stack e mobile, essas categorias, agora você sabe que é por conta da quantidade de tecnologias e para uma pessoa ela ser mais profissional em uma determinada área, a gente já pode partir para a diferença entre programador front-end e back-end. Porém, para você conseguir entender qual é a diferença entre um programador front-end e back-end e, de fato, ter isso na sua cabeça ao ponto que você consiga explicar para outra pessoa, você precisa primeiro entender como sites funcionam e é isso que a gente vai ver agora. A primeira coisa que você precisa saber para entender como os sites funcionam, e eu vou parar um pouco de falar site, eu vou começar a falar aplicação, mas sempre que eu falar aplicação você pode saber que eu estou falando de um site, porque a aplicação é o termo correto para ser utilizado quando a gente está falando de desenvolvimento de software. Então, para você entender como as aplicações funcionam na internet, você precisa saber que existem dois tipos. Um é chamado de aplicação estática, ou site estático,
e o outro é chamado de aplicação dinâmica ou site dinâmico. E o que seria um site estático? O site estático, geralmente, eles são mais simples e eles não precisam que o conteúdo deles sejam atualizados o tempo todo. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho o meu currículo virtual, então ele está aqui na internet, jonathanjorge.com.br, e currículo não é uma informação que a gente fica atualizando o tempo todo. E aqui, nesse site, a única forma que existe para eu alterar os conteúdos que estão dentro dele, que no caso é o meu nome, isso daqui, tudo isso daqui, é se eu for no código e mexer no código manualmente. Então, eu tenho que abrir o código, aí vamos supor que ao invés de Jonathan Jorge, eu queira chamar de Jonathan Mello. Vai ter uma linha lá, onde está escrito Jonathan Jorge, eu vou mudar ela para Jonathan Mello. Inclusive, eu posso vir aqui e mostrar o código-fonte para vocês. Então, esse daqui é o código que está sendo utilizado nesse site. E se eu descer aqui, tá aqui, ó, About Me, e aqui a gente tem About Me. Aqui a gente tem Dublin, Ireland, tem o meu nome, Jonathan Jorge, que é a mesma coisa que a gente tem aqui. Então a única forma de alterar o conteúdo desse site é se eu pegar esse arquivo, mexer nele e depois salvar aqui no servidor novamente. E geralmente aplicações estáticas são coisas mais simples, que não requer que o conteúdo delas sejam alterados o tempo inteiro. E pelo fato de ser só um arquivo, pensa, tá tudo basicamente dentro de um arquivo, é bem fácil de eu ir lá, mexer, e não é muito complexo, é bem mais simples, porém, no dia a dia das empresas, as aplicações que a gente trabalha não são estáticas, elas são dinâmicas, então o conteúdo não fica dentro do próprio arquivo, e eu vou te mostrar aqui uma aplicação dinâmica, e eu vou usar o exemplo do Instagram, que eu acho que todo mundo está familiarizado, e o Instagram ele já é bem diferente. Por exemplo, se eu vim aqui e clicar em Edit Profile, eu consigo mudar o meu nome, eu consigo mudar meu username, e a gente não está alterando diretamente o arquivo. Eu não sei se vocês perceberam, porque isso daqui não é código HTML. Tem aqui os formulários, a gente pode editar esse formulário, e uma vez que eu voltar no meu Instagram, se eu apertar aqui em salvar, ele pega e já vem com dado atualizado. Porém, isso não é possível nesse site, só é possível se eu baixar o arquivo e editar. Mas aqui no Instagram a gente consegue alterar o conteúdo sem, de fato, mexer diretamente no código. Então, se eu vier aqui, por exemplo, na home, a gente pode cadastrar uma foto, a gente pode excluir uma foto. Se eu clicar aqui no meu perfil, tem a opção para eu excluir as coisas. E isso não acontece quando uma aplicação ela é estática. Por quê? Porque esse conteúdo que está aqui, ele não está necessariamente dentro desse código, ele está armazenado em outro lugar. E esse conceito ele é bem importante você entender. Então, em aplicações estáticas, todo o conteúdo que está sendo apresentado no site, ele fica dentro do próprio arquivo, que nem igual esse que eu estou te mostrando, e são aplicações bem mais simples de serem desenvolvidas. Porém, quando a gente está trabalhando com aplicação dinâmica, como por exemplo o Instagram, tem mais tecnologias envolvidas, porque essas informações, se elas não estão diretamente no código, elas estão sendo armazenadas em outro lugar. E agora que você entendeu esse conceito, acho que eu já posso começar a explicar para você o que seria front-end e back-end. O desenvolvedor front-end, ele é o desenvolvedor responsável por criar toda a interface que o usuário ele vai interagir. E quando eu falo interface, é esse layout aqui, esse design. Tem várias palavras que você pode usar, porém a melhor palavra que eu recomendo que você utilize é interface, porque uma vez que você falar, não, estou trabalhando na interface, todo programador, toda pessoa que trabalha com tecnologia vai saber do que você está falando, porque se você falar, estou trabalhando com layout, aí a pessoa não sabe necessariamente se é um layout tipo de UX ou é mexendo aqui na interface, e se você falar em design, eles vão pensar que você é um UX designer, então fala na interface. Então todas as informações que estão aqui na interface, é o desenvolvedor front-end que fala, então ele fala bem assim, essa imagem aqui vai ter esse tamanho, essa vai ter esse tamanho. Então, o desenvolvedor front-end, ele é responsável por criar toda essa interface, ele que criou essas tabzinhas que eu estou clicando, ele que criou esse círculo. Quando eu clico aqui, que aparece alguma coisa, vamos ver o que aparece, que aparece essas coisas. Foi um desenvolvedor front-end que criou o código para tudo isso que a gente está interagindo. E quando eu falo usuário, é a pessoa que está acessando aquela aplicação, que no caso aqui somos nós. E uma coisa que a gente aprendeu no vídeo anterior é que o desenvolvedor front-end, ele é responsável por criar toda essa interface, porém o design, que é como assim, porém toda a parte de design, que é a cor do site, ter esse círculo, ter essas caixinhas, ser um site bonito, quem faz isso é UX design, é outro profissional da área de TI, porém ele faz somente uma imagem
Aí o desenvolvedor front-end, a partir dessas imagens, ele pega e cria um código parecido com esse. Então ele cria o código em cima do design que foi fornecido pelo UX Design. Então ele não precisa ser bom de design, porém ele precisa ser bom de código. E agora que você entendeu o que faz o programador front-end, que é o profissional que faz toda essa parte que a gente consegue clicar e consegue interagir, o que faz o programador back-end? O programador back-end, ele é o responsável por todas essas informações que a gente vê. Então se eu venho bem aqui e clico em Home, tem um monte de post que está aparecendo aqui, só de política, que eu fico acompanhando política daqui. Todas essas informações, elas estão armazenadas em algum lugar. E qual é o papel do programador back-end? Ele cria o código que vai acessar essas informações. Geralmente elas ficam armazenadas em um banco de dados e você não precisa entender muito bem o que é um banco de dados agora, porque a gente vai ver ao longo do curso, mas pensa no banco de dados como se fosse um Google Drive da vida. O Google Drive é esse daqui, essa aplicação do Google, que permite que a gente salve um monte de arquivos. Então pense no banco de dados como um lugar onde a gente pode salvar um monte de informações, inclusive aqui, ó, tem um monte de informação, tem vídeo, tem texto, etc. Então pensa nisso como um banco de dados, um lugar onde a gente salva as informações das aplicações, dos usuários, qualquer tipo de informação, a gente salva lá. Então o programador back-end, ele vai criar um código que, vamos supor que eu, como usuário, vim aqui e cliquei no meu perfil. Então, perfeito. Lembra que essas informações, elas não estão no front-end, assim como está nesse site estático, elas estão em outro lugar. Aí, o que a aplicação front-end faz? O que o site ele faz? Ele fala bem assim, o back-end, que é outra aplicação, outro projeto completamente diferente, eu quero que você me entregue todas as informações disponíveis do Jonathan. Então, o que o código back-end vai fazer? Ele vai lá, vai acessar o banco de dados e vamos supor que tem uma pastinha chamada Jonathan lá no banco de dados. E tem um monte de coisa, tem foto, tem quantidade de seguidores. Ele vai pegar essas informações e vai devolver ela para o front-end. E o front-end pega e mostra essas informações na tela. Inclusive, eu posso mostrar aqui para vocês um exemplo real. E como é que é feita essa comunicação entre front-end e back-end? Geralmente, essas comunicações são feitas utilizando requisições com o protocolo HTTP. E a gente tinha visto o protocolo HTTP na aula de como funciona a internet, que é o principal protocolo de comunicação na internet. Então, vou mostrar aqui para vocês uma coisa bem legal. Aqui, essa é a ferramenta de desenvolvedor e eu vou diminuir a velocidade da minha internet. Eu vou colocar ela aqui como slow e vou atualizar o site do Instagram. Então, perfeito, atualizei. Olha só, ele está carregando. Primeiro ele está mostrando uma telinha de loading. Por quê? Porque as informações não estão aqui. Então, o front-end, nesse período, ele está indo lá no back-end, está falando bem assim, ô back-end, se tem alguma coisa aí sobre o perfil do Jonathan, aí o back-end vai lá, entra no banco de dados, verifica, oh, tem alguma coisa do Jonathan? Tem, e pega e devolve para o front-end. Então aqui a gente vê que as informações elas não foram montadas e uma vez que o front-end conversou com o back-end e pegou tudo que tem relacionado ao Jonathan, que é o que a gente está vendo aqui no meu perfil, aí ele pega e mostra na tela. E é diferente desse site, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar network, tá slow, então vou atualizar. Viu como foi muito mais rápido? Por quê? Porque todas as informações, e aqui a internet também está no slow, todas as informações já estão dentro desse arquivo. Então a única coisa que ele precisou fazer é ler esse arquivo e como todos os conteúdos já estavam aqui dentro, já mostrou. Porém no Instagram não, o conteúdo fica num lugar diferente. E lembra que eu te falei que geralmente essa comunicação é feita através de requisições HTTP. E o que é uma requisição? Requisição é a forma como o front-end se comunica com o back-end. Então ele envia um pedido para o back-end e o pedido pode ser: eu quero todas as informações sobre o perfil do Jonathan. O back-end vai receber essa requisição e requisição é só um pedido mesmo, é como se fosse uma cozinha. Pensa que você vai lá, aí você senta na mesa, aí o garçom chega, não, o que você vai querer? E você fala, vou querer uma Coca-Cola. Então você fez uma requisição pro garçom, aí o garçom ele vai lá na cozinha, não, a mesa 1 que é uma Coca-Cola e um frango, que vamos supor que eu pedi uma Coca-Cola e um frango. Então a cozinha vai preparar o frango e a Coca-Cola vai colocar num prato e vai chamar o garçom. Então a requisição ainda está esperando, o garçom ainda está andando lá e caralho, a mesa 2 ainda está esperando, a mesa 1 ainda está esperando. Uma vez que essa requisição dá pronta, o garçom vai lá,
pega a resposta, que foi a Coca-Cola e o frango, e devolve para a mesa. Aí a requisição ela foi completa. Então a requisição ela basicamente tem pedido e resposta. O pedido é o que a gente faz e a resposta é o que o back-end devolve para a gente. E aqui a gente consegue ver as nossas requisições. Talvez a gente consiga debugar um pouco. Debugar é ver o que está acontecendo. Então tudo isso que você está vendo aqui são as requisições que o nosso front-end está fazendo para o back-end. Então se eu clicar aqui, ele fez essa requisição. E se eu clicar em response, a gente consegue ver a resposta. Então essa daqui não teve valor. Vamos procurar uma que tem um valor que está sendo mostrado aqui na tela. Então vou vir aqui. Olha só que legal. A gente achou essa requisição e o endereço do back-end do Instagram, esse daqui, instagram.com/API, e a gente vai aprender mais sobre API no futuro. E qual foi o objetivo dessa requisição? Pegar as informações do meu perfil, tá aqui, ó, Web Profile Info, e se eu clicar aqui em resposta, olha só o que ele trouxe pra gente. Data, ele trouxe aqui um JSON, e a gente vai aprender sobre JSON no futuro, mas pensa isso como se fosse um documento de texto. Então tá aqui user, e olha só, aqui tem biography, que é biografia, que é exatamente o mesmo valor que está sendo mostrado aqui. E tem outras coisas, aqui tem o full name, que é o mesmo nome que está sendo mostrado ali. Tem a quantidade de highlight hills, que é a quantidade de hills que eu dei highlight. Tem um monte de informações, aqui tem a imagem. Aqui tem um link da minha imagem. Então se eu clicar aqui, ó, vou copiar esse link de imagem. Vamos ver se isso funciona mesmo. Ctrl C, dei um, Ctrl V. Olha só, ele trouxe a minha imagem. E então significa que uma vez que você entra no site do Instagram, ele está completamente vazio. Então o front-end, que é esse site onde a gente clica, ele faz uma requisição para o projeto do back-end, que fica em outro lugar. E a partir daí ele vai pegando as informações para montar o nosso site. Foi o que ele fez. No começo ele não tinha a informação daqui de cima dessa seção daqui do topo. Então ele falou bem assim, quero que você me entregue tudo sobre o perfil do Jonathan. Aí ele pegou e entregou essa resposta, que é como se fosse um documento, pensa como se fosse um documento de texto. E aqui tem, olha, a bio do Jonathan, que é o que está aqui, é esse valor aqui. O nome do Jonathan, que é o que está aqui, é esse valor aqui. E todas as outras coisas estão aqui. A imagem do Jonathan é essa daqui. Então ele pega esse valor, ele leu esse documento que o back-end devolveu para ele e ele começa a montar a nossa interface. Então basicamente o desenvolvedor back-end ele vai ser responsável por fazer toda essa gestão dos dados daquela aplicação. Nesse caso aqui, a aplicação que a gente está usando como exemplo é o Instagram. Então tudo sobre login, sobre fotos, sobre reels, sobre quantidade de seguidores, etc. Todas essas informações, quem vai estar trabalhando com ela é o desenvolvedor back-end. E além de trabalhar com essas informações, de conseguir armazenar, recuperar, ele também tem que conseguir entregar essas informações para o front-end uma vez que ele pedir. Então, basicamente, essas são as duas principais funções de um desenvolvedor back-end. Ele vai lidar com toda a parte de dados e, além disso, ele também tem que conseguir devolver essas informações para o front-end se ele pedir. E uma coisa que é importante deixar bem claro é que o desenvolvedor back-end, em momento nenhum, ele cria nada relacionado ao usuário final, que é o que a gente vê no nosso navegador. Então, ele não cria absolutamente nada. Um programador back-end, por exemplo, ele nunca vai criar um botão, esse tipo de coisa. Ele vai trabalhar somente com os dados e somente com essa troca de requisições entre o front-end e o back-end. Então, o front-end vai pedir, eu quero todas as pessoas que o Jonathan curtiu. Aí o back-end vai ter um código lá, vai buscar no banco de dados todas as pessoas que eu curti e vai devolver um documento para ele, parecido com esse aqui que eu te mostrei. Aí o desenvolvedor front-end vai pegar essa resposta e vai desenhar, vai escrever ela aqui na tela. E isso é bem legal, por quê? Porque para pessoas que não gostam muito de trabalhar com front-end, com essa parte de criar botão, de trocar cor, de colocar uma coisinha do lado da outra, se ela gostar somente de código, 100% de código, ela pode trabalhar somente com back-end, que ela nunca vai ter que fazer absolutamente nada de que seja relacionado ao front-end. E a mesma coisa para o front-end, se é uma pessoa que gosta muito de mexer com cores, de encaixar uma coisa do lado da outra, porém ela não gosta somente de ficar escrevendo código, ficar mexendo com banco de dados, ela não precisa, se ela quiser, ela pode trabalhar somente com front-end.
E agora que você entendeu front-end e back-end, você também vai conseguir entender o que é um desenvolvedor full stack. O desenvolvedor full stack, ele é o profissional que ele consegue tanto criar a parte de front-end, como criar a parte de back-end, que é o que vai trabalhar com os dados. Então, o desenvolvedor full stack é o profissional que sabe as duas áreas. E se você está gostando desse conteúdo até agora, do conteúdo desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E agora eu vou responder uma pergunta que ela é muito comum, que é: qual tipo de desenvolvedor é o melhor para você que está aprendendo programação e para você que pretende conseguir um emprego como programador front-end, back-end ou full stack? E eu vou dar uma opinião bem sincera. Eu tinha uma opinião diferente sobre esse assunto, mas ela foi mudando ao decorrer dos anos. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu e antes, se você era um desenvolvedor front-end e queria aprender back-end, você tinha que aprender muitas coisas novas, porém, hoje em dia é diferente. Existem algumas linguagens de programação que, uma vez que você aprende ela, você consegue utilizar ela no front-end e também no back-end. Então, significa que você vai aprender uma linguagem de programação e você vai conseguir utilizar ela em dois locais diferentes. Claro que, além da linguagem de programação, tem outras tecnologias que você precisa aprender. E se você não sabe o que é uma linguagem de programação, fica tranquilo, que é o conteúdo do próximo vídeo. Então, vou te explicar em detalhes e eu vou falar mais sobre essa linguagem que eu estou falando. Então, dando a minha opinião, hoje eu super recomendo para todo mundo que se torne um desenvolvedor full stack, que é o desenvolvedor que vai mexer tanto com front-end quanto com back-end. Por quê? Porque hoje nós conseguimos utilizar linguagens de programação no front-end e no back-end. Então significa que você vai aprender uma linguagem de programação, algumas tecnologias, porém você vai conseguir atingir duas áreas diferentes de mercado, porque se surgir uma vaga que seja para desenvolvedor front-end, você vai ter o conhecimento para conseguir aquela vaga, assim como se tiver uma vaga para desenvolvedor back-end, você também vai ter o conhecimento para trabalhar naquela vaga, ou se for uma vaga full stack, vai ser perfeito para você. E existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que é desenvolvedor front-end há 10 anos e uma pessoa que está começando agora, porque para quem está começando agora, quanto mais áreas você conseguir atuar, vai ser melhor, porque vai aumentar a sua chance de ser contratado, porque para uma pessoa que é desenvolvedor front-end ou back-end, que já tem muita experiência, não importa, vai ter centenas, milhares de vagas para ela, porém, para você que está começando, quanto mais você conseguir entregar para a empresa, maior é a sua chance de ser contratado. Então, super recomendo que você se torne um desenvolvedor full stack. E eu sei que você pode estar pensando: caramba, Jonathan, mas eu devo ter que aprender 1 milhão de coisas a mais se eu querer me tornar um desenvolvedor full stack. E atualmente não, no passado até que era, mas hoje em dia nem tanto. Então, eu acho que vale super a pena você estudar para conseguir fazer as duas coisas, tanto a parte do front-end quanto a do back-end. E uma coisa eu te garanto: se você fizer isso, suas chances de conseguir um emprego, elas serão muito maiores e você vai conseguir isso de uma forma muito mais rápida, porque você vai atingir os dois principais focos da área de programação, front-end e back-end, e se for uma vaga para full stack, você vai conseguir também. Então tá aí o meu conselho, é o que eu sempre recomendo para os meus alunos, e tem dado muito certo: seja full stack, e se algum dia aparecer uma vaga de júnior para front-end, vai lá, aplica. E eu sei que você pode estar pensando: ah, mas estudou full stack para trabalhar só com front-end? Não importa, as duas áreas elas são muito boas, e se aparecer uma vaga só para back-end, aí você pode se candidatar também. E se você for full stack, vai ampliar muito a sua área de atuação e vai aumentar muito o seu valor para a empresa. Então a empresa vai ficar muito mais interessada em te contratar. E agora a gente vai para a parte do exercício. Vai ser um exercício bem simples, porém vai ser útil. Então tá aqui. Eu tenho essas 6 perguntas que eu anotei. E a única coisa que você precisa fazer é dizer quem é o profissional que deve trabalhar com isso. Então tá aqui, vamos para a primeira pergunta. Quem é o profissional responsável por receber o design do UX Design e criar a interface utilizando programação? E como é que você vai fazer isso? Eu peço que você vá nos comentários. Então você vai colocar tipo aqui, tracinho. Quem é o profissional responsável? Vamos supor que você ache que é o desenvolvedor back-end. Aí você vai colocar back-end. Vamos supor que para o outro você acha que é um desenvolvedor front-end. Nenhuma dessas respostas é desenvolvedor full stack, porque o desenvolvedor full stack faz os dois. Então não seria justo. Então ou é front-end ou é back-end. Então bora lá. Quem é o responsável por receber o design do UX Design e criar a interface utilizando programação? Aí você coloca aí nos comentários a sua resposta.
Pergunta 2. Quem é o responsável por criar recursos voltados para a visualização do usuário? Aí coloca aí a resposta. Quem é o responsável? Pergunta 3. Quem é o responsável por dominar tecnologias do client-side? E eu não citei isso no vídeo e eu deixei aqui para os exercícios de propósito. O client-side é tudo que vai rodar do lado do cliente e o cliente é quem está acessando aquele site. Então aqui no Instagram, eu sou o cliente, eu que estou rodando aqui. Então quando eu acessei aqui o site do Instagram, eu sou o cliente. Então tudo que a gente estiver acessando da nossa máquina, não tudo, mas pensa como tudo, nós somos os clientes. Então quem é o responsável por dominar as tecnologias que serão utilizadas aqui do lado do cliente no client-side? Quem é o responsável por dominar tecnologias do server-side? Lembra que eu falei que um desenvolvedor back-end, ele não faz nada voltado para o cliente, aqui para a interface. Então, tudo que ele faz é diretamente no servidor, então ele trabalha somente com código. Então, quem é o responsável Então, quem é o profissional responsável que não faz nada aqui, que todos os códigos que ele cria fica do lado do server? Então, client-side, lado do cliente, server-side, lado do servidor, fica somente lá no servidor. Pergunta 5. Quem é o responsável por criar códigos que irão interagir com o banco de dados? Pergunta 6. Quem é o responsável por receber os dados de login e senha de um site e verificar se aquele usuário existe ou não no banco de dados? Quem é um profissional que cria esse código aqui, que ele recebe um login e uma senha e ele vai lá no banco de dados verificar, não, tem esse e-mail no banco de dados para esse usuário? Essa senha é a mesma para esse e-mail que está cadastrado? Então essas são as 6 perguntas. Então coloquem as perguntas, aí o número da pergunta e a resposta, e posta aí nos comentários que eu vou revisar e vou ver se você acertou ou não. E eu fiz essas perguntas porque alguém pode te perguntar numa entrevista de emprego só para saber se você entende ou não. Então essas são algumas perguntas que podem cair. Eu poderia fazer tranquilamente alguma dessas perguntas se eu sentisse que o candidato fosse muito júnior e eu tivesse na dúvida, será se ele sabe de alguma coisa ou não? Então eu faria esse tipo de pergunta para ele. E como eu falei, no próximo vídeo a gente vai estar aprendendo sobre linguagem de programação. Você vai entender o que é uma linguagem de programação, a diferença entre elas, e a gente vai abordar algumas linguagens de programação para front-end e para back-end, então vai ser uma aula bem legal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha, porque isso é muito importante para mim. É a única forma que eu vou saber que vocês estão curtindo o conteúdo e que eu devo continuar criando conteúdos como esses. E se ficou alguma dúvida, se algo não ficou muito claro, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. E qualquer coisa eu posso criar outro vídeo também falando mais sobre isso. Fiquem com Deus, até a próxima e tamo junto.